Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa aula de vetores e geometria analítica. Aqui nós vamos fazer duas questões sobre cônicas. Uma das cônicas é uma elipse e a outra é uma hipérbole. Antes de a gente iniciar, vamos escrever aqui a equação geral de cada uma delas. Vejam só, aqui nós temos a equação reduzida da elipse e aqui nós temos a equação reduzida da hipérbole. Note que a única diferença entre elas é o sinal entre as frações, certo? Estas duas equações correspondem aos seguintes gráficos que eu vou mostrar agora para vocês. Primeiro, nós temos aqui o gráfico da elipse. Este primeiro caso corresponde à situação quando o termo A é maior do que o B. Então, notem que a elipse ela tem o eixo maior sobre o eixo X. Agora, se o B for maior do que o A, então o seu eixo maior é no eixo Y. Então, ela fica assim, alongada sobre o eixo Y, certo? No caso da elipse, nós vamos dividir aqui em duas partes. Segundo essa equação, como a fração que está positiva está na variável x, então os eixos, os vértices da hipérbole estão localizados no eixo x, certo? Então, esse termo A eu marquei aqui no eixo x e o menos A. Sempre nós vamos colocar os simétricos, tá? E no eixo y nós vamos colocar b e menos b. No caso da hipérbole, nós vamos reservar a letrinha A para os eixos. Daqui a pouco nós vamos fazer uma outra equação aqui, colocando a fração de y positiva. No caso da hipérbole, nós vamos ter que reescrever essa equação, fazer uma equação semelhante a essa. Eu vou fazer com vocês aqui a construção. Então, vocês vão usar os termos A e B. Então, marcamos aqui, fizemos esse quadrilátero. Agora, nós vamos traçar aqui as diagonais deste quadrilátero. Essas diagonais, elas são chamadas de retas assíntotas. As assíntotas, elas vão guiar a abertura dos ramos da hipérbole, que são no caso 2. Então, aqui, pelo ponto A e pelo A e o menos A, que vão ser os vértices da hipérbole, nós teremos duas curvas parecidas com uma parábola. Olha só. E elas vão margeando as assíntotas, mas nunca ultrapassa. Chega próximo, mas não encosta e nem ultrapassa. Dos dois lados, a mesma coisa. Outra possibilidade que nós temos é da fração que tem a variável y ser a fração positiva. Neste caso, o vértice da hipérbole, que no caso é o pontinho A e o menos A, ele vai estar localizado no eixo y. Vamos ver aqui a situação. Então, inicialmente, vamos localizar os pontos B menos B no eixo X, A menos A no eixo Y, certo? Agora, nós vamos traçar as diagonais do quadrilátero. Como a fração positiva é da variável y, os ramos da hipérbole interceptam o eixo y nos pontos A e menos A. Então, desenhando essas curvas, lembrando que as assíntotas vão guiar a abertura, tenta colocar aí, se aproximando das assíntotas. A mesma coisa aqui embaixo. Certo? O formato da hipérbole vai ficar diferente à medida que os valores de A e B modificarem. Então, se o B for muito próximo de zero, for muito próximo aqui do eixo X, essa hipérbole vai ficar bem fechadinha aqui, no eixo Y. E quanto mais distante esse B e esse menos B for do zero, mais aberta vai ser esta curva. Então, vamos recapitular o que nós acabamos de estudar. Olha só. A elipse tem a equação reduzida x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1.
Nesta equação da elipse não há frações negativas, certo? Como é que você vai fazer o gráfico? Você vai observar os valores de A e B, tá? Aqui, A e B, você tem que observar qual é o número maior, se é o A ao quadrado ou se é o B ao quadrado, porque isso vai definir qual é o eixo maior da elipse. Então, aqui a primeira situação que nós temos, ó, é quando A é maior que B. Então, este primeiro gráfico, o termo A é maior do que o B. E como o A é o valor que está na fração da variável x, ele pertence ao eixo x. E o B pertence ao eixo y, certo? O segundo gráfico diz respeito para quando o A for menor do que o B. Então, se o A é menor do que o B, o A aqui continua sendo o número real que está na fração que contém a variável x. Então, ele continua aqui no eixo x. E aqui, o y continua no eixo B, porém o B agora é maior do que o A. Então, o B está no eixo y e ele é maior que o A, que vai fazer com que a elipse mude o seu formato. Ela vai ficar agora esticadinha sobre o eixo y, certo? Mudando para a segunda situação, para a segunda cônica, que é a hipérbole. Aqui na hipérbole, o A e o B estão sendo utilizados de uma forma diferente. A hipérbole só tem dois vértices, que é onde a curva encosta, intercepta os eixos coordenados. Voltando para a elipse tem 4 vértices, o A, menos A, B e menos B. A hipérbole só tem 2 vértices, o A e o menos A. Aqui na hipérbole, nós estamos reservando a letrinha A para os vértices, tá? Então, nós estamos deixando a fração positiva dividido por A ao quadrado, tá certo? Na primeira equação, o A ao quadrado está na fração que contém x. Então, quer dizer que no gráfico, esse valor A é do eixo x. Então, nós marcamos aqui A e menos A. O termo B vai ser marcado no eixo y, faça o quadrilátero, coloca as diagonais e passa a elipse, os ramos da elipse converte-se no A e no menos A. Primeira situação. A segunda situação é quando a fração que é positiva está na variável y. Então, nós estamos novamente dividindo por A ao quadrado. Agora, esse A vai estar no eixo y. Então, aqui nós temos A e menos A. O B é do eixo x, então marque o B, faça o quadrilátero, faça as diagonais, que são as assíntotas, e agora os ramos da hipérbole, elas interceptam o eixo y passando no A e no menos A, tá certo? Então, aqui nós temos todas as situações que nós vamos encontrar. Agora, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Observem bem essas equações, que elas são bem particulares. Elas correspondem a cônicas que têm o centro na origem. Então, todos esses gráficos aqui estão centrados na origem. Mas, às vezes, isso não acontece. O que vai acontecer nos nossos exercícios é que nós vamos transladar estas cônicas da origem. E com isso, nós vamos ter uma sutil modificação nas equações. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, olha só. Considerando aqui o plano cartesiano XY, supostamente havia uma cônica aqui centrada na origem. Essa cônica sofreu uma translação e o seu centro veio para esse ponto, certo? E esse ponto aqui tem coordenadas H e K. Então, C, nossas informações. C é um ponto de coordenadas H e K. Este ponto P, ele está representando aqui um ponto da cônica. Então, eu vou dizer aqui que P é um ponto de coordenadas XY. Olha, essas coordenadas XY, elas estão sendo definidas em relação aos eixos, ao sistema de coordenadas OXY. Então, esse P é dessa forma em OXY, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos traçar aqui nessa figura um sistema auxiliar de eixos, que seria um sistema passando pelo ponto C. Então, olha só.
Suponha aqui que tem uma reta. Aqui nós temos outra reta. E aqui eu vou ter o eixo auxiliar. Só diminuir um pouquinho essa reta. Aqui nós temos o eixo auxiliar x', e aqui eu tenho o eixo auxiliar y' e o ponto C. Então, como essas retas se interceptam formando 90 graus, eu tenho um sistema de coordenadas aqui. Então, olha só, este mesmo ponto P, quando você olhá-lo em relação ao sistema auxiliar, que é o x', C, y', quais serão as suas coordenadas? Olha só. Vamos colocar x', y'. Então, eu vou colocar aqui, ó, x' e aqui y' em C, x', y'. Bom, eu acrescentei na nossa figura uma hipérbole que tem vértices nos pontos A e menos A que cortam, que estão sobre o eixo y'. Certo? O centro dessa hipérbole é o ponto C, que nesse sistema de eixos é o 0, 0. Então, qual seria o gráfico, qual seria a equação para esse gráfico? Seria y ao quadrado, y' ao quadrado sobre a ao quadrado, menos x' ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Nós usamos aqui as variáveis dos eixos x' e y', certo? Mas esse eixo aqui não é o nosso eixo usual. Quer dizer, esse sistema cartesiano, x', y', não é o nosso sistema cartesiano usual. Nosso sistema cartesiano, que eu iniciei todos os cálculos, é o x, y. Então, nós temos que transferir esta equação para uma nova equação nas variáveis x e y, certo? Então, para isso, nós precisamos encontrar uma relação entre x', y' e xy. Vamos lá. Notem uma coisa, ó. Desse ponto até esse, nós temos a medida do C até este pontinho, que é a medida x'. Então, aqui, ó, nós temos x'. Essa medida do zero até o início, essa primeira reta aqui, mede H, porque é a abscissa do ponto C. Então, aqui nós temos H. E esse total aqui, ó, da origem até a coordenada do ponto P, sendo observado no eixo X, nós temos a medida X. Esse X aqui é o número real, X minúsculo. Então, esse total aqui, ó, é X. E aqui você já tem uma relação, olha só, x é igual a x' mais h, ok? Vamos encontrar agora uma relação no eixo y, olha só, do zero até a reta horizontal x', mede k. Dessa reta amarela até a coordenada do ponto P, observado no sistema y, no eixo y, nós temos a medida do C até aqui em cima é y'. Então, esse pedacinho aqui, ó, é y' também. Então, aqui é y'. E esse total aqui é y. Então, aqui nós também temos já uma relação. Y é igual a y' mais k, certo? Esse sistema aqui de equações são chamadas de fórmulas de translação. E nós podemos isolar o x' e o y' e obter x' é igual a x menos h, y' é igual a y menos k. Com esta relação, a gente consegue reescrever as equações das cônicas. Então, ó, y' é y menos k ao quadrado, dividido por a ao quadrado, menos x', que é o x menos h, dividido por b ao quadrado igual a 1. Esta é a equação no caso daquela hipérbole que a gente havia desenhado no sistema XY, que é nosso sistema usual, ok? Então, é isso que nós vamos fazer nas questões. Nós vamos precisar chegar nestas equações. Observe que é uma equação semelhante com a equação anterior. Vamos observar lá. Olha, ela tem esse mesmo formato,
Só que o termo que está elevado ao quadrado, aqui, contém o h e o k que diz respeito ao vértice, que diz respeito ao centro deslocado. Porque a coordenada do centro é h e k, certo? Então, nós vamos fazer esta análise juntos agora nos exercícios. Iniciaremos agora a segunda parte desta aula. Nós vamos trabalhar aqui 2 exemplos de cônicas transladadas da origem, onde nós queremos recuperar, nós queremos esboçar o gráfico. E para esboçar o gráfico, nós temos que conhecer o centro e os vértices. A gente só vai conhecer esses elementos se a gente conseguir escrever a equação reduzida, certo? Aqui, nós vamos colocar aqui as equações que nós aprendemos na primeira parte da aula. Nós vimos a equação da elipse, né, que é esta, e nós vimos, e se ela sofreu alguma translação, então a gente vai ter x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Outra opção que nós temos é a equação de uma hipérbole, que pode ser da seguinte maneira. Aqui, na verdade, nessas equações, essas primeiras que estão naquele formato padrão, são todas a variável y', x' e y'. E aí nós vamos reescrever para as variáveis x, y. Lembrando que nesse caso aqui da hipérbole, tem a opção da fração positiva ser com a variável y, certo? Agora, nós vamos trabalhar na nossa equação, tentando obter produtos notáveis, como esses que nós estamos observando aqui. Então, olha só. Vamos, para isso, relembrar aqui o produto notável a mais b ao quadrado, que é a ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E tem a opção com o sinal negativo. A menos b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes a vezes b, mais o quadrado do segundo. Ok, vamos trabalhar então com a nossa equação, com o objetivo de chegar em alguns produtos notáveis. Então, vamos lá. Já vamos reescrever aqui nossa equação. Nós vamos reescrever a equação agrupando as variáveis semelhantes. Então, olha só. Aqui nós temos a variável x, nós temos 9y ao quadrado mais 18y, a variável y, né? Os termos independentes vão para o segundo membro, então, menos 9, ok? Agora, nós vamos observar mais uma vez as nossas equações modelos, tá? Observe o seguinte, eu vou pegar esse parênteses aqui como modelo. Abre essa potência, vai ficar x ao quadrado menos 2xh mais h ao quadrado. Todas as potências aqui vão dar algo semelhante. Eu quero que vocês observem esse termo aqui de segundo grau, esse termo que está elevado ao quadrado. Todos os termos que estão elevados ao quadrado têm coeficiente igual a 1. Então, aqui no nosso caso, ó, nós temos 4x ao quadrado e aqui 9y ao quadrado. A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer um ajeitamento para que esta variável ao quadrado tenha coeficiente igual a 1. Então, nós vamos colocar no primeiro parêntese o 4 em evidência. Então, colocando o 4 em evidência aqui no primeiro parêntese, você vai ter x ao quadrado, o 24 é 6 vezes 4, né? Então, vai ficar 6x. E no segundo parêntese, vamos colocar o 9 em evidência. Nós vamos ter y ao quadrado mais 2y igual a menos 9, ok? E agora, em cada parêntese, você vai completar quadrados, né? Eu acho que vocês já, nesse ponto do curso, vocês já devem saber bem completar quadrados. Então, este primeiro parêntese aqui, nós temos, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é x. Olhe para o termo que está aqui. Eu tenho 6x
Então, qual é o segundo termo desse produto? É o 3. O segundo é o 3. Aí continuando, o produto notável não tem mais o quadrado do segundo, que daria 9, né? Só que esse 9 já não aparece no parêntese. Então, foi um acréscimo que você colocou. E se você fez um acréscimo, para não modificar a expressão, eu tenho que também retirar. Então, eu coloquei mais 9 menos 9, ok? Agora, vamos para o segundo parêntese. Esse aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro. Quem é o segundo para que o resultado fique 2y? É 1, né? Mais o quadrado do segundo, eu acrescentei esse 1, porque esse 1, ó, não tem no parênteses, então eu tive que retirar 1. Agora, lembrando que você vai... Olha, essa expressão que a gente colocou aqui, x ao quadrado menos 2x vezes 3 mais 9 menos 9, é igual ao parêntese. É a mesma coisa do parêntese, só que você vai escrever de forma diferente, tá? As 3 primeiras parcelas, você vai utilizar para reescrever o produto, para escrever um produto notável. Ainda vai sobrar esse menos 9. O mesmo vai ser feito aqui no segundo parênteses. Os 3 primeiros termos, você vai utilizar para escrever um produto notável e ainda vai sobrar menos 1. Então, olha só, aqui neste primeiro, você vai ter essa expressão aqui, ela é igual a x menos 3 ao quadrado, menos esse 9 ainda, que é a nossa sobra. Aqui nós vamos ter y mais 1 ao quadrado e ainda tem esse menos 1, certo? Aqui foi o nosso rascunho. Agora nós vamos reescrever voltando, ó, 4 que multiplica, eu vou abrir esses parênteses. Aqui eu tenho x menos 3 ao quadrado menos 9, fecha o parêntese. Esse parêntese aqui é o que o 4 está multiplicando, porque na equação anterior, ó, 4 multiplica um parêntese, e o parêntese você reescreveu de forma que aparecesse um produto notável, mais 9 que multiplica um parêntese. Que parêntese é esse? Y mais 1 ao quadrado, menos 1, olha, igual a menos 9. Muito bem. De acordo com as equações que nós temos aqui ao lado, você precisa deixar a expressão com os produtos notáveis no primeiro membro. Eu não posso ter esse 4, esse 9. Então, eu preciso abrir essas multiplicações, desenvolver essas multiplicações. Qual a multiplicação? A multiplicação do 4 pelos termos que estão dentro do parêntese e do 9 pelos termos que estão dentro do parêntese, para que assim você consiga isolar os termos, os produtos notáveis. Então, 4 que multiplica x menos 3 ao quadrado e 4 vezes menos 9, com menos 36. 9 que multiplica y mais 1 ao quadrado e 9 vezes menos 1, menos 9, é igual a menos 9. Os termos constantes vão para o segundo membro. Então, 4 que multiplica x menos 3 ao quadrado, mais 9 que multiplica y mais 1 ao quadrado, é igual, lá no segundo membro você tem menos 9, esse menos 9 do primeiro membro vai para o segundo membro e vai com o sinal oposto. Então, mais 9, esse menos 36 vai também, mais 36. Então, aqui, ó, vai sobrar 36. Então, você está com a seguinte equação, 4x menos 3 ao quadrado, mais 9, y mais 1 ao quadrado, é igual a 36, ok? Agora, observe mais uma vez os nossos modelos, as nossas equações. O segundo membro tem que ser sempre igual ao número 1. Então, você vai observar qual é o número que você consegue no segundo membro e vai dividir a equação toda por esse número. Então, eu tenho 4x menos 3 ao quadrado, e dividido por 36, mais 9, y mais 1 ao quadrado, dividido por 36, que é igual a 36 dividido por 36, para dar o número 1. Nas frações do primeiro membro, note que a gente consegue fazer simplificações. A primeira fração eu vou dividir por 4, vai ficar 1 em cima e 9 embaixo.
E a segunda eu vou dividir por 9, vai ficar 1 e 4 embaixo. Então, a primeira você dividiu por 4, ficou x menos 3 ao quadrado sobre 9. E o 9 é o 3 ao quadrado. A segunda você dividiu por 9, ficou y mais 1 ao quadrado sobre 9, e sobre 4, né? E o 4 é 2 ao quadrado. E o segundo membro é o número 1, certo? Pessoal, entenderam o que eu fiz? Vamos escrever uma delas aqui, ó. 9 sobre 36. Veio e dividiu por 9 em cima e embaixo. Então, ficou 1 sobre 4. E 4 é 2 ao quadrado. Na primeira fração, divide por 4. Na primeira fração era 4 sobre 36, né? Dividiu por 4, dividiu por 4. Ficou 1 sobre 9 e 9 é 3 ao quadrado, certo? Suponha que nesse processo de simplificação, você tem que fazer um ajuste aqui na equação para deixar o parêntese sem coeficiente, porque os nossos modelos, olha, não tem ninguém multiplicando os parênteses, a não ser o número 1, né, como se tivesse um 1 aqui. Então, como apareceu aqui números nos nossos parênteses, então é necessário que isso seja feito. Agora, o que poderia ter acontecido de diferente é que não tivesse uma divisão exata. Por exemplo, x menos 3 ao quadrado, dividido, em vez de ser por 36, vamos botar 35. Aí eu não teria uma divisão exata, mas mesmo assim você precisa fazer a divisão. Divide por 4 e divide por 4. Aí vai ficar x menos 3 ao quadrado, 35 dividido por 4. Ó, esse aqui seria o denominador da fração que contém o x menos 3. Mas você não tem que escrever isso como uma coisa, como um termo ao quadrado. Você consegue adaptar. Ó, x menos 3 ao quadrado dividido... O 35 é que número ao quadrado? Raiz de 35. E o 4 é o número 2. Ó, então, raiz de 35 sobre 2 ao quadrado. Então, toda vez você vai conseguir adaptar, certo? Então, agora, pessoal, observem essa equação. Ela é uma equação de elipse ou de hipérbole? É de elipse, porque o sinal que nós temos aqui entre as frações é positivo, certo? Então, agora você vai comparar essa equação com essa do primeiro modelo para identificar qual é o centro. Então, o centro é H e K, né? Então, nós podemos fazer o seguinte, ó. Faça x' igual a x menos 3. E y' igual a y mais 1. Porque se você faz desse jeito, então você vai ter x' ao sobre 3 ao quadrado mais y' ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Quais são as coordenadas do centro? Esse x' e y', eles não vão dar origem ao h e o k. Então, aqui, ó, se você isolou dessa maneira, o x, se a gente isolar x agora, dessas equações aqui, se você isolar x, o x vai ser x' mais 3. E o y vai ser y' menos 1. E as equações, as fórmulas de translação, o x não é x' mais h, e o y não é y' mais k. Então, ó, dá para você perceber que quem é o h e o k. Então, quer dizer que nesse sisteminha, o h é igual a 3 e o k é igual a menos 1. Então, e h e k nos dá o centro da cônica. Então, o centro é 3 e menos 1. Então, é com esse centro aí que nós vamos encontrar o gráfico. Então, vejam bem, ó. Primeiro passo, então, coloca o sistema cartesiano e esboça o centro. Então, 3 para x menos 1 para y. Agora, para a gente fazer o gráfico de uma forma mais fácil, pelo centro, vamos colocar os eixos auxiliares. Então, aqui, ó, pelo centro, passa os eixos auxiliares. Certo? Sobre esses eixos auxiliares, que nós vamos esboçar os vértices. Então, ó, no eixo X, esses eixos auxiliares, no caso, são o x' e o y'.
Então, no eixo x', nós temos o número 3. Então, você vem aqui, o zero desse sistema cartesiano auxiliar é o C. Então, você vai ter 1, 2, 3 para a direita. 1, 2, 3. Então, aqui está um vértice. E a mesma coisa para a esquerda. 1, 2, 3. Ó, o outro vértice está aqui. Então, aqui você tem 3. Nem precisa colocar esses números. 3 e menos 3 no sistema x' e y', né? Agora, no y, nós vamos ter 1, 2, 1, 2. Então, nós temos 1, 2, 1, 2 no eixo y. E por aqui, por esses vértices, que passa a sua cônica. Então, ó, a cônica que é uma elipse, ela passa aí por esses vértices. É só ligar, obedecendo aquela curva que a gente aprendeu, que a gente viu o formato dela lá no início na primeira parte da aula, que foi a parte teórica, né? Agora, pessoal, olha só, vou colocar nomes aqui. Vou chamar esse pontinho aqui de A2. Vou mudar a cor desse nosso lápis. Vamos colocar aqui ponto A2, ponto A1, ponto B1 e ponto B2. E vamos encontrar as coordenadas desses vértices no sistema auxiliar X, no sistema real, que é no sistema XY. Os vértices no sistema x' e y', a gente sabe, ó, no x' e y', a gente tem as seguintes informações, ó. O A1 tem as coordenadas menos 3 e 0. O A2 tem as coordenadas 3 e 0. B1 tem as coordenadas menos 2. Então, o x é 0 e o y é menos 2. E o B2 tem as coordenadas 0 para x e 2 para y. Essas coordenadas são todas coordenadas x', y'. São todas desse tipo. Nós queremos escrever coordenadas XY. Então, como que a gente vai fazer para escrever coordenadas no XY? Ó, eu quero coordenadas XY. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos identificar quem é o XY. Olha, aqui atrás, com as fórmulas de translação, a gente tem uma relação entre x e x', y e y'. Então, o x é x' mais 3. Então, vamos escrever aqui. X é x' mais 3. E o y é igual, vamos ver, o y é y' menos 1. Vamos colocar aqui, y' menos 1. E agora é só você substituir. Você vai fazer aqui a substituição dessas coordenadas todas por essa regra aqui, para ir obtendo os vértices no sistema de coordenadas XY. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar isso aqui de A1', A2', B2'. Então, vamos agora achar o A1 que está no sistema XY. Então, ó, você vai fazer essa substituição para encontrar todas as coordenadas no sistema XY. Então, vamos lá, fazer a substituição. X' mais 3, sendo que o x' aqui no A1 é menos 3, então vai ficar menos 3 mais 3. Então, menos 3 mais 3, vírgula, o y' é 0. E o y' é 0, continua na fórmula, menos 1. Então, quer dizer que você vai ter 0 e menos 1. Vamos olhar para o gráfico? Olha só, esse ponto A1', ele está exatamente no 0 menos 1. No sistema XY, que foi o que a gente encontrou aqui algebricamente. Né? Então, o processo algébrico ele vai te dar aí toda a análise. Então, A2 agora. Vamos passar as coordenadas pela fórmulazinha x' mais 3, y' menos 1, sendo que o x' é 3 e o y' é 0. Então, vai ficar 3 mais 3, 0 menos 1. Então, quer dizer que você tem 9 e menos 1. Agora, passando para os termos B, então você tem B1, que vai ser o x' do B1 é 0. Então, 0 mais 3, o y' do B1 é menos 2. Menos 2 menos 1. Então, quer dizer que você tem 3 e menos 3.
para B1. E por último, para B2, você tem x' do B2 é 0. Então, 0 mais 3. O y' do B2 é 2. 2 menos 1. Então, quer dizer que você tem 3 e 1. Vamos olhar aqui no gráfico, ó, esse último, por exemplo. 3 para x e 1 para y. Então, estão aqui todos os nossos vértices, ok? Agora, uma coisa a mais que o exercício pediu são os focos. A definição da elipse menciona um ponto fixo, que ele dá o nome de F, e ele se chama foco. Este foco, as suas coordenadas, são dadas da seguinte maneira. Foco é dado por... Se o gráfico está nessa posição, então ele vai ser menos C e 0. E o foco 2 é igual C, 0. Onde a gente tem a seguinte relação. C ao quadrado é A ao quadrado menos B ao quadrado. Lembra que na elipse o A é sempre maior que o B? Então, essa subtração sempre vai ser positiva. Então, isso aqui está bem definido. E se a gente quer isolar o C, vai passar a raiz em ambos os membros. E você vai ter raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, para encontrar as coordenadas do foco, a gente tem que usar essa relação. Então, olhando para a equação, a gente tem o A e o B, né? Então, o A é 3, B é 2. Então, sendo A igual a 3 e B sendo 2, quem é C ao quadrado? Ou quem é C? Vamos lá, logo C, né? C é a raiz quadrada de A ao quadrado, que é 9, menos B ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vai dar 4. Então, C vai dar raiz de 5. Então, olha só. Então, usando raiz de 5, o que a gente tem? Que F1 é igual a menos raiz de 5, 0. Esses focos aqui, gente, são também nos eixos auxiliares. Nós temos que convertê-los para os eixos x'. Então, vamos converter usando a mesma regra que nós usamos aqui no exercício anterior, que é essa relação aqui, ó. Essa relação vai ser aplicada aqui para que você encontre o F1 e o F2. Então, F1 é x' mais 3, y' menos 1. Sendo que aqui você tem, ó, x' e aqui y'. Então, vamos lá, substituindo x' mais 3, vai ficar menos raiz de 5 mais 3. Isso vai ser o valor. Então, aqui você vai colocar o 3 primeiro, 3 menos raiz de 5. E o y? Y é 0, 0 menos 1, menos 1. Agora, faça a mesma coisa com F2. Então, quem é F2? F2, a fórmula é x' mais 3, y' menos 1. Então, F2, aqui, ó, nós temos o x' e aqui nós temos y'. Então, nós temos raiz de 5 mais 3, ou 3 mais raiz de 5. 3 mais raiz de 5. E nós temos y' menos 1. Só que o y' é 0. Então, 0 menos 1. Aqui, vou colocar um parêntese, né? Pronto, aqui está o F2. E estão aqui os focos da nossa elipse. Vamos iniciar agora o nosso segundo exemplo. Vamos fazer o mesmo procedimento feito no item A. Vamos começar aqui colocando as variáveis em comum em evidência. Então, nós vamos ter, ó, 4x ao quadrado menos 32x. E, outro parêntese, nós vamos ter menos y ao quadrado mais 4y. Aqui, notem que o y está negativo, eu acrescentei este negativo dentro do parêntese também. Você precisa colocar esse negativo em algum lugar. Se você colocar ali fora, você vai ter que adaptar o sinal do 4y. Então, é melhor fazer dessa maneira que eu fiz aqui, tá? E passa o termo constante para o segundo membro. Então, é igual a menos 24. Ok. Relembrando aqui a equação, vamos colocar apenas um daqueles modelos aqui, ó.
x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Notem que os produtos notáveis, como nós fizemos no exercício A, vai ficar x ao quadrado menos 2xh mais h ao quadrado. Notem que os coeficientes dos termos ao quadrado são todos iguais a 1. Então, nós vamos fazer aqui o nosso próximo passo, é colocar estes termos que acompanham os termos ao quadrado em evidência. Então, colocando os 4 em evidência, nós vamos ter x ao quadrado menos 8x. E aqui, no próximo parêntese, nós temos o menos 1, que acompanha o y ao quadrado. Então, bota em evidência. Menos 1 ao quadrado, nós vamos ter aqui, ó, pessoal, tem esse mais, né? E agora você colocou menos 1 em evidência. Então, vai ficar y ao quadrado. Aí você pode falar assim, bom, mas no 4y não tem menos 1. Tem, você pode adaptar. Olha só, você pode escrever assim, menos 4y. E aí você tem o menos, você pode botar o menos em evidência e vai sobrar 4y. Eu poderia ter colocado, em vez de escrever menos 1, ter colocado apenas o sinal negativo em evidência. Tá? Vamos reescrever agora na próxima linha, só efetuando essa multiplicação aqui, ó, mais com menos. Então, você vai ter 4x ao quadrado menos 8x menos y ao quadrado menos 4y é igual a menos 24. Olha só. Certo? E agora, você já tá com os parênteses, com os termos ao quadrado com coeficientes iguais a 1, então você já pode completar quadrados. Então, vamos lá. No primeiro parêntese, nós temos, ó, seguindo a regrinha, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes quem, para que o resultado dê 8x, vezes 4, né? 2 vezes 4 vai dar 8x. Então, 2 vezes 4. Agora, esse 4 aqui é o indicativo que o termo B, o segundo termo do produto notável, é o 4. E ele tem que aparecer aqui ao quadrado nessa equação. Então, você vai acrescentar 4 ao quadrado, que é 16, e também vai retirar. Por quê? Porque no nosso parêntese não tem 16. Só tem 2 termos. Então, você colocou aqui mais 16 menos 16 dá 0. Então, você não alterou nada. Quando você for reescrever este termo todo, os 3 primeiros você escreve como produto notável e ainda sobra esse menos 16. Mesma coisa vai ser feita aqui nesse parêntese do y. Então, você vai ter quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes quem, para que o resultado fique 4y, vezes 2. Mais o quadrado do segundo, que é o quadrado desse 2, vai dar 4, menos 4. Reescrevendo essa expressão, você tem y menos 2 ao quadrado menos 4, certo? Ok? Vamos lá reescrever a equação? Então, olha só, 4 que multiplica x menos 4 ao quadrado menos 16, menos, abre parêntese, y menos 2 ao quadrado menos 4, igual a menos 24. Muito bem. Agora, pegue esses números que multiplicam os parênteses, o parêntese, e multiplica 4 vezes x menos 4 ao quadrado, certo? E 4 vezes 36, 4 vezes 16. Então, 4 vezes 6, 24, vai 2, 4 vezes 1, 4, 64, menos 64. Esse menos aqui multiplica o parênteses, então, menos y menos 2 ao quadrado, e menos vezes menos 4, mais 4, que é igual a menos 24. Agora, vamos isolar
os termos independentes de variáveis vão para o segundo membro. Então, você vai fazer aqui, ó, igual. Lá no segundo membro tem menos 24. Esse 4 que está aqui no primeiro membro vai para o segundo membro. E o 64 vem também. Todos que mudaram de membro trocaram de sinais. Menos 4 com menos 64 dá 60. E aí nós vamos tirar 24. Tirando 20 vai sobrar 40. Tirando 4 vai sobrar 36. Positivo. Então, nós vamos ter 4x menos 4 ao quadrado menos y menos 2 ao quadrado é igual a 36. Agora, como nós vimos lá no nosso modelo, observe aqui, ó, o modelo. O segundo membro é igual a 1. Então, vamos pegar essa equação toda e dividir por 36. Então, dividido por 36, você vai ter, eu vou escrever aqui, x menos 4 ao quadrado sobre 36, menos y menos 2 ao quadrado sobre 36, que é igual a 36 sobre 36. E, fazendo as simplificações, na primeira fração, você vai fazer a simplificação por 4, então divide por 4, divide por 4. E aqui, você não precisa, aqui já tem um que multiplica o parênteses, então deixa como está. Então, você vai ter o seguinte, ó, x menos 4 ao quadrado, 36 dividido por 4 vai dar 9, 9 é 3 ao quadrado, menos y menos 2 ao quadrado, e esse 36 é 6 ao quadrado, que é igual a 1. Agora, vamos interpretar. Antes de interpretar, já que nós estamos vendo já que é uma hipérbole, porque nós temos aqui a fração com o sinal negativo entre elas, né? O centro, nós temos que identificar quem são os vértices, né? E quais são as coordenadas do centro. Nós vamos fazer o seguinte agora, ó. Você vai considerar x' igual a x menos 4. E o y' igual a y menos 2. Aqui, desta relação, você vai ter as fórmulas de translação. Então, aqui, x é igual a x' mais 4. E aqui, y é igual a y' mais 2. Lembrando que essas fórmulas, o modelo padrão delas, é x é igual a x' mais h. X é igual a x' mais h e y é igual a y' mais k. O h e o k nos dão as coordenadas do centro. Então, aqui já dá para ver, ó, que o centro está na coordenada 2, 4 para x. E, então, o centro vai ser o hk, que vai ser... Na coordenada x você tem 4, na coordenada y tem 2. Então, esse é o centro da cônica, por onde você pode traçar os eixos auxiliares. Vamos fazer isso agora, essa etapa? Então, olha só, sistema de coordenadas cartesiano, 4 para x, 2 para y. Então, para ordenado nesse ponto aqui, nesse local, é o centro, certo? Por esse centro, nós vamos traçar eixos auxiliares, para facilitar o esboço da cônica. Então, nós vamos traçar aqui um eixo auxiliar paralelo ao y, um eixo auxiliar paralelo ao x, né? Então, vou chamar aqui de x', esse aqui de y'. Agora, vamos lá na nossa equação novamente. Então, nós temos aqui a equação... lembra, esse x ao quadrado menos 4 sobre 3 ao quadrado, o 3 está no eixo paralelo ao eixo x, ou eixo x'. O 0 do x' é o c. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, então aqui está o a. E 1, 2, 3, aqui nós temos o menos a. O B é 6. O B, que está no eixo Y ou Y', é 6. Então, vem aqui a partir do C, você vai marcar agora 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ultrapassou um pouquinho aqui, eu vou adaptar.
pra gente. Ok, então aqui, ó, nós temos o B lá no número 6 e menos B. Número 6, menos 6 do eixo Y', que é esse eixo aqui, certo? Agora, com esse AB, menos B, nós vamos traçar aquele retângulo, que também é ele não faz parte, assim, da hipérbole. Ele é um auxiliar, ele é uma ferramenta para a gente passar as assíntotas. Então, eu vou colocar esses traços aqui, as laterais do retângulo. Olha, pelo B e aqui pelo menos B e pelo B. Então, as diagonais deste retângulo eu vou traçar. Se saiu errado aqui, a diagonal tem que passar aqui pra você. O meu gráfico deve estar com algum errinho. Vou olhar aqui o que está errado. Vamos descobrir aqui juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha como eu errei aqui, ó. Então, nós vamos apagar, porque o 6 é a partir do C, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termina aqui, ó. Então, eu vou passar o traço aqui e vou ignorar o resto, pra gente não apagar a figura, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. O menos B é aqui. Então, vamos agora tentar. Agora sim, deu certinho, ó. Quando você passar as diagonais, você tá realmente pegando o centro com os vértices do retângulo. E o outro lado também. Lembra que qual é a função dessas retas, chamadas assíntotas? É guiar a abertura da hipérbole. A hipérbole, ela vai se abrir sobre o eixo x ou x', porque aqui a fração positiva é x. Nós vamos focar aqui nesse A e nesse menos A para fazer a abertura dessa hipérbole. Então, vamos lá. O meu espaço aqui, ele ficou pouco, mas eu vou deixar do jeito que tá. A gente pode até aumentar um pouco as retas assíntotas. Olha, aqui já dá a impressão de que ela vai seguir as assíntotas. Você não precisa... Porque nesse caso aqui tá bem aberta a hipérbole. Então, quanto mais você prolongar as assíntotas, mais vai ser... Isso vai ficar claro. Eu vou prolongar aqui, mas mesmo que eu prolongue, olha, vai invadir meus cálculos lá, o meu gráfico. Aqui vai ser a mesma coisa. Que você vai pelo menos A, você vai tender a curva para as assíntotas. Assim já tá bom, certo? Então, aqui está o gráfico desta hipérbole. O foco, pessoal, no caso da hipérbole, ele fica dentro aqui dos ramos. É como se esses ramos da hipérbole envolvessem os focos. Então, aqui vai ter um foco, vou chamar de foco 2, e aqui vai ter um foco 1. Vamos ver qual é a relação para esses focos. Os focos, foco 1, ele tem as coordenadas menos C e 0. E o foco 2 tem as coordenadas C e 0. Qual é a relação para C nesse caso da hipérbole? Não é a mesma relação da elipse. A relação é essa. C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. C é A ao quadrado, raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. Onde o A ao quadrado e o B ao quadrado são os denominadores aqui das frações. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado, aqui eu tenho 6 ao quadrado. É isso que eu vou substituir aqui, tá? Substituindo, nós vamos ter 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que vai ser 9 mais 6 ao quadrado é o 36. Então, nós vamos ter 5, vai 1, 45. Então, tem raiz de 45 e o 45 é 5 vezes 9. O 9 tem raiz exata, então você vai ter 3 raiz de 5. Pode deixar dessa maneira, 3 raiz de 5. Então, os focos da nossa elipse, eu vou chamar de foco linha, tá? Porque esses focos são em relação aos eixos auxiliares. Então, você vai ter menos 3 raiz de 5, 0, e F2' vai ser 3 raiz de 5, 0. E os vértices? Os vértices
serão, então aqui nesse lado eu tô falando sobre focos, né? Vou só colocar uma indicação aqui. Então, desse lado aqui eu tô falando sobre focos, e aqui eu vou falar sobre vértices. Os vértices, pessoal, aqui não são A, B e A e B. Vão ser apenas os pontos cujo gráfico que pertence à curva da hipérbole, que no caso é só o A e o menos A, que vai fazer parte, né? Então, vou colocar A1 e A2. A1', no nosso caso aqui é o menos A e 0. O A aqui é o 3, né? Então, eu tenho menos 3, 0. E o A2' é o 3 e 0. Agora, você tem que passar essas coordenadas pelas fórmulas de translação. Então, nós vamos ter que observar, olha só, vamos olhar em cima um pouquinho, lá nas fórmulas de translação. Ó, x é x' mais 4, y é y' mais 2. Então, qualquer ponto que você for trabalhar aqui na sua hipérbole, o xy tem que ser x' mais 4 e y' mais 2, né? Foi isso que a gente falou, vamos lá dar uma olhadinha. X' mais 4 e y' mais 2. Em cada coordenada dessas que nós criamos aqui em cima, nós temos um x' e y'. Então, nós vamos agora substituir cada coordenada, cada valor de x' e y' para ir encontrando os termos no sistema XY. Então, agora aqui no sistema XY, você vai ter o seguinte, ó, vamos substituindo todos aqui, todos os pontos. Então, coordenadas, agora você quer as coordenadas em XY. Então, vamos lá. Começando com o ponto A1. Então, A1 não é menos 3, A1, né? Eu vou ter x' do A1 é quanto? É menos 3, né? Menos 3 mais 4. E o y' do A1 é 0, então 0 mais 2. Então, você vai ter aqui 1, 2. Quem é o A2? A2 será, o x' do A2 é 3. Então, é 3 mais 4. E o y' do A2 é 0. 0 mais 2. Então, você vai ter aqui 7, 2. Mesma coisa para os focos. Foco 1, você vai ter x' mais 4. O x' do F1 é menos raiz de 3, é menos 3 raiz de 5, mais 4. E o y' é 0, 0 mais 2. Então, esse número inicial aqui que tem essa raiz, não tem como você somar com menos 4, a não ser que você transforme tudo em decimal, é melhor deixar assim. E por último, para a gente terminar, o F2, que vai ser x', que é o 3 raiz de 5, mais 4, y', que é o 0, mais 2. Então, você tem 4 mais 3 raiz de 5 e 2, certo? Então, aqui estão os nossos vértices e os focos. E aqui nós temos o gráfico da hipérbole. Ok, pessoal? Então, agora eu convido vocês a praticarem um pouquinho na lista de exercícios.